Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa aula 21, expressões numéricas, ok? Nós agora vamos calcular as expressões numéricas envolvendo todas as operações. Nós vamos de modo a fazer isso de modo mesclado, ok? Misturado. Então eu já separei um primeiro exemplo aqui para a gente já analisar e discutir essa questão. Bom, você pode ver aqui que a proposta é meio mais um quarto vezes um quinto. Eu estou usando o símbolo x aqui como multiplicação. Notem que é comum que o aluno já comece fazendo na sequência, né? Da esquerda para a direita, ele começa fazendo meio mais um quarto e aí resolvendo essa adição, o que der ele multiplica por um quinto, o que incorreria num erro. Por que um erro, professor? Porque apesar de nós estamos trabalhando com frações, a regra, a lei operatória das expressões numéricas é que continuem sendo obedecidas, não importa o campo numérico que nós estamos trabalhando. Então, pelas regras, nós devemos operar primeiro multiplicações e divisões e depois soma e subtrações, quando não temos os elementos parênteses, colchetes e chaves, que é o caso dessa primeira expressão. Então aqui eu tenho que estar fazendo o cálculo primeiramente, né, com a multiplicação. Então como ficaria? Eu repetiria aqui o meio, então vou repetir o meio aqui, que não tem nada a ver com a história, mas agora eu faria essa conta 1/4 vezes 1/5. 1/4 vezes 1/5, a multiplicação de frações, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Notem que não dá para simplificar nada antes. Então aqui eu vou fazer o produto direto, né? 1 vezes 1 deu 1 e 4 vezes 5 deu 20. Pronto. Agora eu tenho meio mais 1/20 para ser resolvido. Agora você sabe que soma de frações com denominadores diferentes implica na resolução por equivalência, ok? Eu teria que tirar o MMC entre 2 e 20, tá certo? E fazer aquela conta, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ou fazer as equivalências. Mas como vocês tiveram acesso a um atalhozinho chamado de o atalho borboleta, nós vamos utilizar esse atalho borboleta. Ele só serve para somar e subtrair frações de denominadores diferentes, quando existe apenas duas frações aqui, que é o caso. Então, no que consiste? Fazer o produto dos denominadores, então fazendo o produto dos denominadores, ou seja, 2 vezes 20, aqui é um vezes, né? 2 vezes 20, 40. E depois nós cruzamos aqui o produto, ok? Nós fazemos, por isso que chama borboleta, né? Você faz esse produto aqui, 1 vezes 20, 1 vezes 20. E aí a gente sabe que 1 vezes 20 dá 20, ok? Mas agora a gente tem o outro produto aqui para ser feito, 1 vezes 2, 1 vezes 2, 1 vezes 2, e aqui vamos colocar, né, vamos completar 2 vezes 20, vamos deixar bonitinho aqui, 2 vezes 20, ok? E 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. Então aqui nós temos a resposta 22/40. Lembrando que 22/40 não é uma fração que está na forma irredutível. Nós devemos ainda simplificar essa fração como resultado final. Então, como ambos são pares e estão na tabuada do 2, vou dividir por 2 e vou colocar o resultado aqui embaixo. Então, dá 11, porque 22 por 2 dá 11, 40 por 2 deu 20. Então, o resultado final dessa expressão meio mais 1/4 vezes 1/5 dá 11/20. Vamos passar para essa outra questão aqui. Agora nós temos uma expressão numérica aqui, onde tem o elemento parênteses. Nesse caso, independente então da operação, se for mais, menos, vezes ou dividir, eu tenho que primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Então agora, dentro do parênteses, eu tenho uma soma, meio mais 1/4. Eu vou utilizar a mesma condição que é esse tratamento, o atalhozinho, ok? Então vou fazer aqui o parênteses, vou continuar abrindo o parênteses aqui e vou usar o atalhozinho aqui.
O atalhozinho consiste em esse vezes esse, tá certo? É vezes, então vou colocar até em vermelho aqui. Não, vou colocar em vermelho. Vamos colocar aqui, ó. Então, denominador, 2 vezes 4, 8. Aí agora a gente vai cruzar, ok? 1 vezes 4 e 1 vezes 2. Vocês já conhecem esse atalho, tá? Então, 1 vezes 4 dá 4. Como é mais 1 vezes 2, 2. Vezes 1/5. Muito bem, então eu repito aquilo que ainda vai ser processado. A soma aqui dá 6/8. Notem que agora eu não preciso mais colocar o parênteses, já resolvi a conta do parênteses, o resultado deu 6/8. E isso implica em multiplicar por 1/5. Notem agora que eu vou fazer o produto e não dá simplificação, ok? Eu não tenho simplificação aqui, então vou fazer o produto direto aqui. Então o produto direto, na verdade eu tenho a simplificação 6/8, mas vou fazer no final. 6 vezes 1, 6 e 8 vezes 5, 40. Então eu vou transferir esse valor 6/40 para cá para baixo e ainda simplificar para irredutível. Então 6/40 eu vou dividir aqui por 2 e aqui por 2, ok? Professor, por que por 2? Porque o máximo divisor entre 6 e 40 é o 2. Nós vamos ver aqui que vai dar 6 por 2 dá 3 e 40 por 2 dá 20. E o resultado, então, dessa expressão numérica aqui, que foi a proposta, resultado final de gabarito, ou seja, com a fração resposta na sua forma irredutível, é 3/20. Vamos para esse penúltimo exemplo aqui, antes da gente dar uma pausa e fazer um outro. Notem que agora eu tenho um parênteses com a conta divisão e menos, e aqui tem uma novidade que é o número misto, ok? Vamos lá. Professor, eu posso já ir transformar o número misto em fração imprópria? Você até pode. Como ele não vai ser usado nesse momento, por que ele não vai ser usado nesse momento? Porque primeiro eu tenho que verificar o cálculo dentro do parênteses, ok? Então a conta de divisão será a última coisa que eu farei. Então, nesse caso eu posso começar repetindo a informação 2 e 1/6 dividido, e agora sim eu vou para uma subtração, ok? Nesse caso aqui, se você quiser lembrar como é que funciona lá, né, para não ficar fazendo borboleta toda hora, vamos tentar lembrar aqui como é que funciona o MMC, tá? Então vamos colocar aqui, depois a gente pode apagar. Eu tinha que fazer o MMC entre 6 e 4, ok? E isso dá 12. Por que dá 12, professor? Porque você faria isso daqui, ó, 6 e 4, ok? Estamos retornando. Por 2 dá 3 e aqui dá 2. Por 2 aqui dá 1 e aqui dá 3. E por 3 aqui dá 1 e aqui dá 1. Então esse produto 2 vezes 2 vezes 3 dá 12, ok? Então 12 seria o MMC entre 6 e 4, os denominadores que são diferentes. E agora você pode fazer a equivalência ou você pode fazer diretamente a conta. Então a gente pode fazer aquela conta, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vamos fazer aqui, abrir aqui, 12 eu já sei que é o MMC, já coloquei indicado aqui, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos até fazer aqui a ideia aqui, ó. Vai dividir pelo de baixo, ok? E depois multiplicar pelos de cima. Então, 12 dividido por 6, quanto dá, turminha? Dá 2. E aí multiplica pelo de cima, 2 vezes 5 dá 10. Menos 12 dividido por 4, dá quanto? Dá 3. Vezes 3 dá 9, e aí a gente fecha. Ok? Então a conta agora, a gente pode passar a resolver então aqui a imprópria, tá certo? Então para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vamos resolver a fração mista e transformá-la em imprópria. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13/6. Vamos de novo, 2 vezes 6, 12, mais 1, 13/6. Estou usando o atalho, tá certo? Dividido agora pelo resultado do parênteses, que é 10 que tira 9, dá 1/12. Pronto. Agora nós temos que resolver essa última conta, 13/6 dividido por 1/12.
ok? Notem que se você tivesse feito borboleta, daria 24 aqui, né? Alguém pode estar perguntando, mas se eu tivesse feito borboleta, professor, daria 6 vezes 4, 24, sim, mas você simplificaria depois, ok? Então vamos lá? Agora a gente tem que lembrar como é que a gente faz a conta de divisão. Lembram-se? Divisão de frações, mantenho o primeiro, eu vou passar para cá, mantenho o primeiro aqui, ó, 13 sextos, ok? Mantive o primeiro, 13 sextos. E multiplico, posso usar o pinguinho ou o x, multiplico pelo segundo invertido. Então é 1 sobre 12, 12 sobre 1. E aqui eu vou usar a simplificação antes, tá certo, Toninho? A simplificação antes. 6 com 12, aqui deu quanto? Porque depois eu teria que fazer um produto 13 vezes 12. Essa é a vantagem de fazer o cancelamento antes. 6 por 12 aqui deu 2 e aqui deu 1, tá certo? Então aqui agora nós temos como resultado final 13 vezes 2, ou seja, 13 mais 13 dá 26. Sobre 1 vezes 1 dá 1. E aqui, notem que o resultado é a fração 26, 1, que dá 26, um número natural. Então, nós temos como resposta dessa expressão o número 26. Ok, turma? Vamos dar uma pausa agora para a gente voltar com a última sequência de exercícios, ok? Olá, turma. Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu já escrevi esse último exemplo aí, eu coloquei 2 parênteses agora, notem que agora a gente tem a operação dividir, a operação vezes, que eu estou usando o pinguinho como símbolo, e a operação adição. Então, eu devo resolver esse parênteses, tá certo? Sequencialmente, e por último eu vou multiplicar o resultado do que der nesse parênteses e nesse parênteses aqui. Para isso daí eu gostaria que vocês tivessem uma pequena participação. Então eu gostaria que vocês fizessem a título de conhecimento e de aprendizagem esse exercício junto comigo. Só que eu quero que vocês façam antes, para a gente conferir depois. Então pausem o vídeo agora e tentem resolver essa expressão numérica aqui e a gente já confere logo em seguida. Muito bem, turma. Então, vamos conferir o resultado da conta que vocês fizeram. Vamos ver se vocês chegam no mesmo resultado. Vamos lá, vamos começar por esse exemplo aqui. Eu vou passar para esse lado aqui, para a gente poder dar uma trabalhada um pouco melhor. 2/3 dividido por 2. Então, a gente vai começar com esse parênteses aqui da seguinte maneira, né? A gente tem aqui a divisão. Então, lembrando que a divisão é manter o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Notem que esse segundo aqui, por ser um número natural 2, ele é escrito como fração, o denominador é 1, para a gente poder fazer a inversão. Então vai ficar 2/3, tá certo? Eu vou pôr o parênteses ainda, vezes 1 sobre 2, ok? Está aqui 1 sobre 2. E aqui vezes, agora eu tenho meio mais 1/7. A gente pode usar, né, o cálculo do atalho, o borboleta aí, ok? Então vamos fazer esse vezes esse, né? Esse vezes esse, vamos multiplicar, ok? Então 2 vezes 10 dá 20, ok? E agora a gente vai cruzar, primeiro esse daqui, ó, né? 1 vezes 10 dá 10, mais, esse mais aqui é da operação, o vezes é do atalho, tá certo, turma? E aqui 2 vezes 7, ok? Então aqui é 2 vezes 10, aqui é 2 vezes 7 e aqui é 1 vezes 10, lembrando que primeiro é esse da esquerda. Então 2 vezes 7 dá 14. Notem que agora a gente já desenvolveu os 2 parênteses. Finalizando aqui, o produto agora, a gente vai simplificar o 2 com 2, tá certo? Porque é uma multiplicação, isso só pode ser feito com a operação multiplicação. Aqui deu 1, aqui deu 1. Então o resultado aqui a gente já pode pôr aqui embaixo, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 1, 3. Então o resultado dessa divisão, 1/3. E aqui vem o vezes da operação. E aqui a soma, 10 mais 14, nós temos como resultado 24. E embaixo 20. Notem que agora o produto, eu tenho duas opções. Opção 1, vou fazer para vocês verem. Opção 1,
eu uso o conceito de multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 24, 24, e 3 vezes 20, 60. Consegui fazer de cabeça. E aqui eu sou obrigado a chegar na irredutível, tá certo, turma? Então, eu vou dividir aqui por um número que eu sei que divide 6, 60 e 24 e tentar achar um número o maior possível. Eu acho que em vez de eu pegar o 2 ou o 4, eu vou pegar o 6, ok? Então isso já me ajuda bastante nessa caminhada. 24 por 6 dá 4, porque 4 vezes 6 dá 24, e 60 por 6 dá 10, porque 10 vezes 6, 60. Só que ainda não está na irredutível, então eu vou simplificar agora por 2. E aí eu finalizo minha conta. 4 por 2 dá 2, e 10 por 2 deu 5, então o resultado final, 2/5. Vamos supor que teve um aluno que resolveu isso e falou, mas eu estou doido para saber se eu acertei pelo cancelamento. Então, não vamos deixar esse aluno sem a sua aula aqui. Vamos fazer pelo cancelamento também. Então, a segunda opção, então aqui vamos pôr um ou, né? Ou você poderia ter usado o conceito. Então, se não simplificar antes, no final é obrigatório, e aqui a gente tem a opção de simplificar antes. Notem que 24 por 3, 24 está na tabuada do 3. Então, simplificando aqui deu 1, aqui deu 8, ok? E depois a gente simplifica o 8 com o 20, tá? Então, se você quiser fazer no final, você pode fazer no final, ou aqui também, para não ficar tumultuado. Então, aqui você já fez 1 vezes 8, 8, e 1 vezes 20, 20. Notem que você pode fazer mais uma vez a simplificação, que seria essa daqui e aqui, você pode fazer aqui um pouco mais limpo, tá? Dividindo aqui por 4, né? Maior divisor comum entre eles é o 4, em vez de pegar o 2 uma vez e o 2 outra vez. E aqui a gente finaliza a nossa aula, então 8 por 4 dá 2 e 20 por 4 deu 5, o mesmo valor. Tá certo, turma? Então, essa foi a nossa aula, expressões numéricas mescladas, tá certo? Envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação e divisão, com e sem parênteses de quem? Das frações, ok? Aquele abraço para vocês, até a próxima aula.